Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e na aula de ondulatória de hoje nós vamos continuar falando sobre MHS e vamos fazer a análise agora da dinâmica desse tipo de movimento. Na aula anterior nós falamos sobre a cinemática e deduzimos as equações horárias da posição, da velocidade e da aceleração utilizando a sombra do movimento circular. E agora nós vamos ver que condições que têm que ser atendidas a partir da dinâmica, ou seja, a partir das forças que atuam no sistema, para que ele seja capaz o sistema seja capaz de executar um MHS. Bom, para isso, eu peço que vocês observem uma coisa nessas equações. Repara a equação da aceleração. Menos ômega 2, A cosseno de ômega t mais θ0. Esse pedaço que está aqui, ó, que eu vou destacar de vermelho, A cosseno de ômega t mais θ0 é exatamente o valor do x, né? Então, nós podemos escrever que para um MHS, A é igual a menos ômega 2 vezes x. E aí, repara o seguinte, se a gente multiplicar pela massa dos dois lados, por que multiplicar pela massa, né? Porque aí vai aparecer do lado esquerdo m vezes A. E m vezes A, pela segunda lei de Newton, é a força resultante. Então, isso é força resultante, vou chamar de FR apenas, é menos m ômega 2 vezes x. Vamos tentar interpretar esse resultado aqui, mas isso já é suficiente para que a gente seja capaz de descrever um sistema se deslocando, né, tendo como movimento um MHS. Repara o seguinte, pessoal. Vamos supor que eu tenha o eixo aqui e eu vou botar o 0 para ter uma referência. O objeto, se estiver desse lado, ele tem o x positivo. Com esse sinal de menos que está aqui na frente, a força é negativa, né? O que significa força negativa? Ela vai estar por outro lado. Agora, se o objeto estiver desse lado daqui, a sua coordenada x é negativa. Se a coordenada x é negativa, com esse sinal de menos aqui, ela vai se tornar positiva. Então, a força vai estar para lá. Em outras palavras, em qualquer posição que o objeto esteja, a força resultante vai estar sempre tentando trazê-lo para esta posição que a gente chama de posição de equilíbrio. Então, a força sempre tenta trazer o corpo de volta para a posição de equilíbrio. Essa força também tem um nome e ela é chamada de força restauradora. Restauradora porque ela tenta restaurar o equilíbrio do sistema. Ah, mas professor, quando ela chega na posição, quando o objeto chega na posição 0, vamos apagar essa circunferência aqui para facilitar, o que vai acontecer? A força resultante é 0. Por que ele não para? Porque quando ele passa por essa posição, ele tem velocidade, tanto para um lado quanto para o outro. E aí, por ter essa velocidade, ele não para na posição de equilíbrio e vai se deslocando entre o ponto menos A e o ponto mais A. Beleza? Em geral, os nossos objetos que vão estar executando o movimento, eles vão ter massa constante. Isso significa que este termo m ômega 2, ele vai ser invariável, né? Como ele vai ser uma constante, eu vou chamá-la de K. Então, a força resultante é da forma menos K vezes x. O menos, nós já vimos que significa a força ser restauradora. O K é uma constante e o x representa a posição desse corpo. Então, toda vez que nós fizermos a análise dinâmica de um sistema e encontrarmos que a força resultante é da forma menos uma constante vezes a posição, ou seja, ela é menos proporcional à posição, nós podemos garantir que o sistema vai executar um MHS.
A volta também é verdadeira, tá? Então, se o corpo está executando um MHS, é porque a força resultante que atua sobre ele é menos proporcional, esse K, à posição. Beleza, será que a partir desse K a gente consegue encontrar características cinemáticas do movimento? É só fazer a volta. O que é fazer a volta? A gente definiu o K como m ômega ao quadrado. Só que vamos lembrar lá do movimento circular que ômega é 2π vezes a frequência ou 2π sobre o período. Então, vou trocar o período aqui. Então, nós vamos ficar com K igual a m vezes ômega, que é 2π sobre o período ao quadrado. Tá? Eu vou passar o m para o outro lado dividindo e vou passar a raiz quadrada para o outro lado também. Então, 2π sobre o período é raiz de K sobre m. Como eu quero o período, a gente vai inverter aqui a fração. Então, período é 2π raiz de m sobre K. Pessoal, eu acho que esse daqui é um dos resultados mais importantes que a gente vai falar em MHS. Porque, em geral, a gente vai procurar uma análise dinâmica, marcar forças, encontrar o valor do K, e depois nós queremos transformar isso numa análise cinemática. E como a força é variável, você não pode usar as equações, por exemplo, do MOVE, do MU, nem do próprio movimento circular. Tem que fazer uma adaptação nessas relações para que a gente seja capaz de encontrar as características temporais, né, cinemáticas do movimento desse corpo. Então, esse resultado, período igual a 2π raiz de m sobre K, é o resultado mais importante dessa aula. Peço que vocês guardem ele aí no fundo do coração de vocês, que a gente vai usar bastante. Beleza? Na próxima aula, nós vamos começar a falar sobre exemplos do MHS e fazer as aplicações, tentando encontrar quais desses sistemas têm a força proporcional a menos a posição. Então, até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir também lá no Instagram, @edwardfísica.